A gente está começando uma nova série, acabamos a série do Trinity Lifestyle e agora a gente vai começar uma nova série chamada Igreja Saudável. No primeiro domingo do ano eu fiz uma pregação falando sobre algo que Deus tinha colocado no meu coração para esse ano de 2026. E nesse ano de 2026, Deus deixou assim bem forte no meu coração por uma busca de uma igreja saudável. Talvez ainda a gente não é essa igreja totalmente saudável que a gente gostaria de ser, mas eu gostaria que a gente pudesse pensar nesse tipo de igreja, orar por essa igreja saudável, orar por uma igreja que cuida das pessoas, que ama as pessoas, que se importa pelas pessoas e que traz a verdade para as pessoas. Nem sempre... a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente quer e o que a gente precisa hoje, Estava até falando com uma irmã hoje sobre isso, mas assim, é interessante que Deus, Ele está falando isso com várias pessoas e eu acho que Ele está tocando no meu coração e no seu também para a gente ouvir essa mensagem. Então, a partir de hoje a gente vai trazer uma mensagem, vai ser bem leve, não vai ser nem algo muito pesado, algo muito teológico, assim, muita carga pesada de teologia, mas eu creio que a palavra vai ser muito importante para você entender a igreja de Cristo Jesus, a igreja bíblica do nosso Senhor. E eu pensando, escrevendo essa mensagem hoje, fiquei pensando, muita gente passa por aqui na Trini, está nos visitando, Muita gente visita essa igreja e está procurando uma nova igreja. Talvez a pregação de hoje vai dar um norte para você falar assim, não, eu quero essa igreja, eu quero aquela igreja, qual igreja que eu quero, e acho que essa pregação de hoje vai dar esse norte. Quando eu comecei a montar essa série e essa pregação especial, Deus falou muito comigo sobre isso, Então que você tenha o coração aberto para você entender o que a gente pensa e também na sua busca por uma igreja saudável. Quando a gente fala sobre igreja, a gente tem a igreja ideal na nossa cabeça às vezes. Só que às vezes a igreja ideal das nossas cabeças é aquilo que a gente quer. E nem sempre é aquilo que a gente precisa. Por exemplo, às vezes você pensa assim, meu pai não é legal, eu queria um pai melhor. Aí você começa a idealizar um pai que você quer, do jeito que você quer. Mas assim, nem sempre é o que você quer, mas é o que você precisa. Uma escola, quero estudar numa escola. Aí vou estudar numa escola. Eu vou estudar nessa escola porque eu quero, ou eu vou estudar nessa escola porque eu preciso? Qual escola você vai escolher? Nós vamos escolher as escolas dos nossos filhos, nós temos que ter também um ideal. O que a gente quer naquela escola? Quando a gente fala de igreja, tem um pouquinho dessa tensão também. Você pensa numa igreja ideal, mas você sempre tem essa tensão, a tensão entre a igreja que você quer e a igreja que você precisa. Então você tem que, partindo esse primeiro passo que eu estou dando para vocês nessa mensagem, ela já começa trabalhando um pouquinho dessa questão, o que você precisa, intenção com aquilo que você quer. Então, a primeira pergunta que eu faço talvez seja, que tipo de igreja você quer? Que tipo de igreja você quer? E a gente tem vários tipos de igreja por aí. Você tem a igreja, a gente colocou aqui a igreja Vida e Cura. É uma igreja tipo hospital. Todo mundo aqui está doente, todo mundo aqui está com problema. Vamos todo mundo para aquele lugar que Deus vai resolver todos os nossos problemas. E aí a gente fica nessa questão, Você quer simplesmente uma igreja que é um hospital que vai resolver, vai curar, você vai restaurar a sua vida. É isso que você quer numa igreja? Aliás, falando em cura, pessoal, esqueci de avisar uma coisa muito legal. Nós estamos no período da quaresma, São 40 dias que antecedem a Páscoa, e nessa quaresma nós estamos fazendo uma campanha de oração, de jejum, de devocional,
né? Quem aqui está fazendo essa campanha com a gente da Quaresma? Levanta a mão. Muito legal, nossa, muito bom, muito bom. Obrigado. E aí, a gente cada um escolheu alguma coisa para jejuar, né? O Rodrigão aqui no louvor, ele falou, tô fazendo jejum do almoço. Jesus, aquele doeu. Mas se não doer, também não é jejum, né? Então, eu tô fazendo de arroz japonês, refrigerante, e também do café da manhã, né? Então, eu tô ficando um tempão sem comer até a hora do almoço, né? E tá doendo. Mas assim, cada um tá fazendo. Então, a gente tá tendo essa campanha de jejum, todo mundo tá orando um pouco mais, e a gente tá fazendo uma devocional às 6 horas da manhã. Quem aqui está participando da devocional? Ou participou alguma vez essa semana? Pessoal, está sendo muito legal, né? Vou falar para vocês, a pessoa que está dando a devocional é muito legal. É muito legal, eu gosto muito desse pregador, é gente boa demais. Brincadeira. Mas eu tô dando junto com outros teólogos aqui da nossa igreja, teólogos que eu escolhi para participar, né? E eles estão ajudando a gente a dar as devocionais, tá? Amanhã não percam, pessoal, é uma teóloga nova da nossa igreja, você precisa ouvir ela falar, né? Já foi missionária na China, essa vai ser bem legal, aproveita. Então, o link, olha só, se você quer participar, você precisa ou estar no grupo da igreja, ou conhecer alguém da igreja que pode te mandar o link. É aberto. Você pode chamar seus amigos, você pode mandar para quem você quiser. Pouca gente vai acordar às 5 para 6 da manhã para assistir essa devocional. Mas a gente abre a sala mais ou menos 5 minutos para 6 da manhã, e aí às 6 da manhã, cravado, a gente começa a fazer essa devocional, tá? Então, se você quiser participar, pega o link com alguém para você poder participar. Vamos voltar aqui. Que igreja que você quer? Você quer uma igreja teatro? Né? Aquela igreja que é tudo show, né? A banda é perfeita, não tem falha, as vozes são perfeitas, o pregador é um stand-up que você fica rindo a pregação inteira, é isso que você quer? Né? Uma igreja que é um show, igreja perfeita? Ou você quer uma igreja que é um centro comunitário? De repente você está procurando uma igreja que o seu filho fique feliz. Não, eu quero uma igreja que meus filhos fiquem felizes, só isso. Ou eu quero uma igreja que a mensagem seja boa. Ou eu quero uma igreja que tem uma cadeira confortável. Não sei, cada pessoa, que tipo de igreja, eu fico pensando, que tipo de igreja você quer? Eu vou falar um absurdo de um amigo meu, ele é meu amigo mesmo, tá? Mas ele fazia um negócio assim que eu achava um absurdo. Cheguei a falar para ele, camarada, desculpa te falar, mas o que você está fazendo é um absurdo. Chegava domingo de manhã, ele levava os 3 filhos dele para uma igreja, porque o ministério infantil dessa igreja era maravilhoso, só que a pregação era ruim. Então ele deixava as crianças dele nessa igreja, ele ia assistir a pregação numa outra igreja. Aí ele ia para outra igreja, ele e a esposa, para assistir a pregação, porque, aqui, o pregador é fera. Então a gente assiste o culto aqui. Aí ele buscava as crianças dele para almoçar numa outra igreja, que a comida era melhor. Pessoal, eu estou falando verdade. O cara fazia isso. Ele devia gastar muita gasolina de manhã no domingo, né? Porque ele leva as crianças numa igreja, aí depois ele vai assistir a pregação numa outra igreja, aí ele volta, pega as crianças com a esposa e vai almoçar numa outra igreja, porque essa comida aqui é melhor. E eu fico pensando, pessoal, será que a gente não está sendo cristãos consumidores? Ou a gente precisa encontrar um lugar onde a gente quer fazer parte, onde a gente quer, ser membro. Quando você fala assim, o membro do corpo, esse braço aqui, esse meu braço aqui é meu membro do corpo, certo? Tem como eu tirar ele e falar assim, você hoje vai para a igreja Zion, tchau. A gente precisa entender isso, e aí vem essa questão. Às vezes a gente quer escolher a igreja e a gente pensa assim, qual igreja que eu tenho que escolher?
E eu quero falar para vocês hoje que você, quando for escolher uma igreja, escolha uma igreja bíblica. Escolha uma igreja bíblica. Quando Jesus ele fala sobre a igreja, a primeira vez que é citado a palavra igreja foi citada pela primeira vez em grego, né? E Jesus, pelo menos quando a gente lê a Bíblia, está em grego, né? E a palavra em grego para a igreja é eclesia. Eclesia é um ajuntamento de pessoas, né? E esse ajuntamento de pessoas, né, foi falado para Jesus. Jesus falou sobre esse ajuntamento de pessoas quando Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: quem o pessoal está falando que eu sou aí, por aí? Aí uns falam: não, estão falando que você é Elias. Não, estão falando que você é um dos apóstolos. Não, estão falando que você é isso, você é aquilo. Chega o Pedrão, o Pedro chega e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí a conversa acaba. Pedro acertou em cheio. Ele falou para Jesus: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era exatamente essa a resposta. Jesus ficou muito contente. Jesus vira para Pedro e ele fala assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Presta atenção aqui, assim, às vezes quando a gente lê, a gente não consegue enxergar isso. Então olha para mim, tá? Olha para mim. Imagina que a mesa aqui é Pedro, tá? E Pedro deu uma assim, a do Pedro foi gol, né? E aí assim, o Pedro solta essa: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus olha para o Pedro e fala assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Olha só o que Jesus fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus está falando, isso é uma das interpretações, tá, pessoal? Tem uma segunda interpretação muito boa, mas essa aqui eu acho que é a melhor. Jesus ele aponta para ele mesmo e fala sobre esta. Se você pensar nos pronomes que a gente está usando aqui, fala: tu és, esta é. Né? Então tem uma ideia de que realmente Jesus está trazendo para ele mesmo a ideia de que ele é a pedra. E sobre essa pedra que é Jesus, a igreja vai ser levantada, vai ser edificada. E ele fala: eu edificarei a minha igreja. A igreja é de quem? Do pastor Joel? Não, a igreja não é do pastor Joel, a igreja não é de pastor nenhum. A igreja é do Senhor Jesus. Sobre essa pedra, a pedra Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja. Então eu quero trazer para vocês, esse aqui Jesus, ele começa falando sobre a igreja aqui. Mas eu queria trazer para vocês aqui uma definição teológica do que é essa igreja bíblica que Jesus está falando. Jesus está falando de uma eclesia, de uma igreja que ele projetou. E quando você fala do projeto de Deus, você precisa olhar para a palavra de Deus e você precisa ler ela inteira, entender Velho Testamento, Novo Testamento, estudar todos os ensinos dos apóstolos. Você precisa entender tudo que está falando aqui, uma base. Claro que isso aqui também é para os teólogos. Você tem que entender o que a Bíblia diz sobre a igreja para que você chegue nessa conclusão. Eu só vou chegar na conclusão com vocês, para ajudar vocês. Eu vou resumir a história para facilitar para vocês. Então, quando a gente fala qual é a definição teológica de uma igreja bíblica, a gente tem aqui 4 definições muito importantes da igreja. Veja bem: a igreja é una, a igreja é santa, a igreja é universal e a igreja é apostólica. São 4 características muito importantes que eu quero destrinchar um pouquinho com vocês aqui nesse slide. Então, primeira coisa que a igreja é una. O que significa que ela é una? É que ela é única, que ela é indivisível, que ela é fundada diretamente por Jesus Cristo, que ela possui uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Isso está tudo escrito em Efésios capítulo 3.
Então essa igreja, ela é una. Agora, eu vou falar assim, então, só existe a igreja Trini? É só essa igreja que existe? Não, não é isso. Mas todas as igrejas que têm foram fundadas por Jesus Cristo, possuem uma só fé, possuem uma só doutrina, possuem um só batismo, uma só esperança, um só Deus e Pai, essa igreja também faz parte da igreja bíblica, a igreja com I maiúsculo. Então nós temos muitas igrejas que fazem parte da igreja una. O problema é quando uma igreja dessa chega e fala assim, não, só a minha igreja é que está correta e nenhuma outra igreja está correta. E aí a gente tem uma coisa que a gente chama de seita. O que é uma seita? A seita é quando um grupo religioso cria um sistema religioso fechado, controlador, ditador, que se você sair disso aqui, você não vai para o céu. Se você sair disso aqui, você vai perder a salvação. Então você tem que estar dentro disso aqui. Se você não estiver dentro disso aqui, se você participar de uma outra, você está fora. Porque só essa aqui está certa. Isso se chama seita. Então, a igreja una, ela é uma unidade dentro da diversidade de igrejas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Uma outra característica da igreja é que ela é santa. E se você veio na semana passada, a gente falou sobre santidade, e a santidade tem a ver com essa questão de ser santo, que ela é separada, é exclusiva de Deus. Ela foi instituída por Jesus. Jesus santificou com o seu sacrifício e colocou o Espírito Santo dentro desse grupo, dessa igreja, por meio da graça, dos sacramentos, das doutrinas, para santificar vocês, nós. Olha só, uma coisa muito interessante, a igreja é santa, mas os que estão aqui dentro ainda estão em aperfeiçoamento, tá bom? É bom a gente entender isso, sabe? Às vezes a gente vem aqui, a gente fala assim, eu não vou mais na igreja não, porque na igreja tem fofoqueira. Tem gente egoísta, que pega a minha cadeira, sabe que aqui eu sempre sento naquela cadeira, cheguei lá, alguém sentou na minha cadeira. Não, essa igreja aqui não é boa, essa igreja não é legal. Sabe, pessoal, meu sonho é um dia, a gente chegar na igreja e o pessoal da recepção te dá uma plaquinha, aí todo mundo vai colocar uma plaquinha, nessa plaquinha está escrito assim, em construção, tá? Por quê, pessoal? Ninguém aqui é santo. Ninguém aqui é perfeito. Que régua que a gente vai usar para determinar se você é santo ou se você não é? Não estou vendo a auréola na tua cabeça, né? A auréola do anjinho, não estou vendo. Tem gente que chega aqui, até tem um ar de santo. Não sei se você já viu, tem gente que chega assim, acho que eu sou santo. Sabe, tem gente que acha que é santo, mas não é. Mas presta atenção numa coisa que eu vou falar, a igreja é santa, porque a essência da igreja é santificada, é santa. A missão da igreja é santa, é santificada pelo poder, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo santificou esse lugar, santificou essas pessoas. E nós estamos santificados, mas nós estamos em processo de transformação. Isso é real, isso é verdadeiro. Terceira característica da igreja, pessoal, se você for para algum lugar, essa igreja não é una, pensa duas vezes antes de entrar nela. Talvez ela não seja uma igreja bíblica saudável. Se ela não é santa, se ela não tem não foi santificada pelo Senhor, se a igreja não fala da morte, da ressurreição, não fala do mover do Espírito Santo, como a Bíblia fala, ela pode não ser uma igreja santa. Mas a igreja também tem que ser universal. E eu não estou falando da IURD, tá? Tem uma igreja chamada IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. O nome deles é perfeito.
Eu queria ter esse nome, mas assim, eles pegaram esse nome cara, é um dos melhores nomes que tem, os caras pegaram bem. A igreja, na verdade, vou falar uma outra coisa para vocês. Uma outra palavra para universal, sabe qual que é a palavra? Católica. A igreja católica, aí também vai dar ruim para nós, né? Se a gente chamar isso aqui uma igreja católica, né? Porque a igreja católica tem aquela conotação da igreja católica romana, né? Mas, se você entrar no significado da palavra, realmente a palavra ela é universal. E o que significa que a igreja é universal? É porque é um conjunto de todos os cristãos, de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as denominações que creem em Jesus, formando um corpo espiritual único e invisível. Presta atenção, é um conjunto de todos os cristãos de todas as épocas. Seu avô está aqui dentro dessa igreja, entendeu? Mas meu avô já morreu mesmo, né? Mas ele está nessa igreja, porque a igreja universal, ela transcende o tempo, ela transcende a geração que está, dirigindo a igreja hoje. Então, os que já foram, mas que se converteram e viveram a igreja, eles também fazem parte dessa igreja. Então, é de todas as épocas, é de todos os lugares. Então, se você conhece uma igreja lá em Campinas, essa igreja é uma igreja do Senhor Jesus. É uma igreja bíblica. A igreja no Japão, a igreja no Irã. Né? Eu acho que a gente vai precisar orar pela igreja do Irã. Né? Deus tem que colocar isso no nosso coração. Então, a igreja transcende o lugar, transcende as denominações. Pessoal, você não pode falar assim, não, só a igreja Trini é que vai levar você para o céu, vem para cá, porque aqui é a igreja certa. Não, pessoal. Então, as presbiterianas são igrejas, as batistas são igrejas, as metodistas são igrejas, a Assembleia de Deus é igreja, todas elas são igrejas bíblicas. Por quê? Porque a gente crê no mesmo Jesus, crê no mesmo Deus. E a última característica é que ela é apostólica. E por que ela é apostólica? A gente nem tem apóstolo aqui, né? Na verdade, aqui a gente não vai ter esse título, né? A gente tem essa função, mas a gente não tem esse título. A gente tem esse dom, mas a gente não tem esse título. Então, existe o exercício do apostolado? Existe. O apóstolo é aquele cara que olha para fora, é aquele que quer expandir, aquele que quer crescer, aquele que quer plantar ministérios novos, aquele que está sempre pensando em projetos, em crescer, em edificar, em fortalecer. Os apóstolos, eles têm mais ou menos essa característica. Mas o apóstolo que a gente está falando aqui, a igreja apostólica, não é exatamente na função, mas é o quê? No ensino dos apóstolos. Que ensino que os apóstolos estavam dando lá em Atos capítulo 2. Porque quando cria-se a igreja primitiva, depois que o Espírito Santo desce no Pentecostes, cria-se a igreja primitiva, e a igreja primitiva fazia 4 coisas. O que a igreja primitiva fazia? Orações, partir do pão, comunhão e ensino dos apóstolos. Eram as 4 coisas que a igreja fazia. Talvez essa seja um bom ponto. Isso aqui é a igreja apostólica. Será que na tua igreja tem comunhão? Precisa ter comunhão. Será que na tua igreja tem oração? A gente tem até uma sala de oração, um jardim de oração. Será que a sua igreja tem o partir do pão? Do pão não sei, mas do bolo, né? Do pastel, né? Isso tem. Né? Partir do pão. E a gente tem o ensino dos apóstolos aqui, pessoal. Essa igreja, ela sempre vai ter ensino dos apóstolos. É importante que você entenda isso. Então, uma igreja bíblica, ela tem 4 características. Ela é una, ela é santa, ela é universal e ela é apostólica. Mas as igrejas podem ser diferentes? E eu vou falar para vocês, existem diversas igrejas, diversos tipos de igreja. Talvez, entendendo que se a igreja tem essas 4 características, agora você passa para o próximo passo. Como que eu vou
Que tipo de igreja que eu quero? Será que eu quero uma igreja que tem muito louvor, muita música? Ou aliás, só música? Né? Será que eu quero esse tipo de igreja? Que só invista no louvor, só invista, né, sabe, tudo é louvor, vou gastar tudo que eu tenho em louvor, será que é isso? Ou será que existem igrejas também que são chamadas de mega igrejas? As mega igrejas são igrejas que têm mais de 1.000, 2.000 pessoas, né? Eu já fui em cultos onde tinha 6.000 pessoas. Eu dirigi um louvor uma vez, lá em Manaus, tinha uma igreja Assembleia de Deus, o Templo do Canaã, e eu fui dirigir um louvor para 7.000 pessoas, né? Foi a primeira vez que eu vi um negócio desse na minha vida. E aí sabe quando você está dirigindo um louvor, você fala assim, Deus é o maior, Deus é grande, amém? Quando você fala amém, a igreja fala assim, amém! O chão tremia assim, amém! 7.000 pessoas gritando amém, ainda mais os nossos irmãozinhos da Assembleia de Deus, que não conseguem falar baixo, né? Nossos irmãozinhos da Assembleia de Deus não conseguem falar baixo, né? Glória a Deus, glória a Deus, né? Eu me dou muito bem com o pessoal da Assembleia de Deus, né? Eu me divirto. Mas assim, mega igrejas, existem mega igrejas, sabe? Uma característica que eu acho das megas igrejas é que você é muito solitário numa mega igreja, porque lá na mega igreja você é só mais um, você é o número 2846, você consegue conhecer o pessoal quando você está aqui num grupo de 150, 200 pessoas, mas numa igreja dessa, a minha irmã, ela começou a ir numa igreja, e numa mega igreja, e ela queria muito ir numa mega igreja, porque ela também queria ficar no anonimato, sabe? Ela teve uma experiência com Deus, ela queria buscar Deus, falou assim, vou ir numa mega igreja para eu ficar aqui no anonimato. Ela começou a ir na igreja, aí depois, e eu fiquei feliz, sabe? Ela não veio na minha irmã, não veio na minha igreja, mas ela estava indo na igreja, estava feliz que ela estava indo na igreja. Aí depois de 8 meses, eu falei assim, e aí, como que está a sua igreja? Já conhece muita gente lá? Ela falou assim, não conheço ninguém. Eu entro lá, ninguém fala oi, eu sento do lado das pessoas, cumprimenta só quando o pastor manda trocar o copinho da Santa Ceia. E aí, ela passou 8 meses nessa igreja, indo todos os domingos. Ninguém falou com ela. Ninguém falou com ela. Deus me livre de ser uma igreja dessa, pessoal. Aliás, se você veio pela primeira vez na nossa igreja, você já deve ter recebido pelo menos uns 3 abraços. Né? Que aqui a nossa recepção é top, né? E a gente tem esse cuidado de conversar com as pessoas, falar com as pessoas, pegar o nome delas, chamar você pelo nome. O seu nome está na lista de visitantes, a gente vai orar por você essa semana inteira, a gente vai orar por vocês, tá? Se você quiser uma visita, a gente pode visitar também. Mas essa é a dificuldade da mega igreja. Mas talvez você não queira uma mega igreja. Tem igrejas também que são bem pequenininhas. Igrejas em célula, tem igrejas celulares que você reúne na casa deles e é bem pouquinho, é 10, 15 pessoas e cada ano que passa tem menos, né? Então assim, a ideia da igreja pequena é porque eu quero ser pequeno mesmo. Tem igreja que não quer crescer, pessoal. Eu já vi isso, eu já vi igreja que não quer crescer, né? Tá bom assim, né? Tem um irmão aqui da igreja que está começando a fazer um movimento desse. A igreja está ficando muito grande, ele não, para. Você é visitante? Beleza, volta para a tua igreja, vai em outra, aqui do lado tem uma. Não, a gente recebe todo mundo, mas assim, tem gente que não quer crescer, tem igreja que não quer crescer, que quer ficar pequenininha, né? Tem igrejas que são igrejas luxuosas também, igrejas luxuosas, igreja bonita, talvez você queira uma igreja bonita, né? Aquela igreja confortável, que o ar-condicionado funciona, né? Aí, né? Talvez você queira esse tipo de igreja. Mas sabe, eu gosto de fazer uma comparação, e eu acho muito legal isso, porque existe esse tipo de igreja. É a igreja Arca de Noé. Você já ouviu falar na igreja Arca de Noé? É a igreja que só quer falar de salvação, só tem a salvação. Não é confortável, não tem nada, até fede lá dentro. Mas se não fosse água lá fora, eu não ia aguentar o cheiro aqui dentro.
né? A Arca de Noé. Então, são igrejas que não dão valor para nada de material, só querem a salvação das pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma coisa muito importante. Quando você vai lá para Apocalipse, a gente está falando em Apocalipse do final dos tempos, né? É a escatologia, é o final dos tempos. E lá em Apocalipse capítulo 7, a gente tem um texto que diz assim: depois disso, João está tendo uma visão do que está acontecendo no final dos tempos. Olha só, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Aleluia. Aleluia, pessoal. Eu queria ter essa visão, e às vezes, pessoal, eu vou confessar para vocês, eu tenho essa visão aqui na Trini. Eu vejo gente com vários tipos de olho, vários tipos de pele, né? Gente que se veste não igual a outra, cada um veste uma roupa diferente, idades diferentes, né? Uma característica muito aqui da nossa igreja Trini, você tem idades diferentes, e é interessante que muitas crianças pequenas sabem o nome dos mais velhos de cor, sabe? Chama a pessoa pelo nome, né? E essa diversidade, né? Eu penso assim, quando a gente começou a igreja Trini, eu lembro, no segundo domingo, eu falei assim: essa igreja não vai levantar uma bandeira étnica. A gente não vai levantar uma bandeira étnica, não vai falar assim: aqui é uma igreja coreana, tá, pessoal? Aqui é uma igreja coreana. Não, aqui é uma igreja chinesa. Não, aqui é uma igreja japonesa. Não, aqui é uma igreja brasileira. E a gente não é também uma igreja multiétnica. Porque se você chamar de multiétnica, aqui dentro a gente já começa a se dividir. Eu sou desse, eu sou desse, eu sou desse. Você entendeu? Então aqui não tem bandeira étnica. Aqui na Trini é reino de Deus. Aqui na Trini é Apocalipse 7, 9 e 10. Né? Todos os povos diante do trono, todas as tribos, nações, povos, línguas. E sabe, nós precisamos, eu creio que a igreja verdadeira é essa igreja que o Apocalipse está falando no capítulo 7. A diversidade, né? Essa diversidade de línguas, de etnias, de pessoas, de idade, né? E essa diversidade a igreja precisa ter. É saudável que a igreja tenha. Sabe, pessoal, quando a gente fala em Paulo era um cara que alcançava as pessoas, certo? E Paulo, eu penso que Paulo, ele não se limitava a um tipo de pessoa. Eu estou falando assim, vou evangelizar só os coreanos, já que eu estou no Bom Retiro, né? Vou evangelizar só os coreanos. Não, ele não fazia isso, né? E quando você olha lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios 9, você vê Paulo dizendo o seguinte, é muito interessante, lê comigo: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo, para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Presta atenção, Paulo, ele se fazia de jovem para alcançar os jovens. Ontem a nossa igreja Trini foi para um culto de jovens, lá no Anália Franco. Anália Church, não, brincadeira, não era Church, a igreja presbiteriana da Anália, né? E aí era um culto de jovens, e sei lá o que aconteceu, que a igreja Trini baixou lá, acho que tinha mais de 50 pessoas, acho que tinha mais de 50 pessoas da igreja Trini, a igreja de lá tem uns 40, a gente era quase 50 naquela igreja, e era um culto de jovem. Eu pensei assim, só vem jovem, né? Eu vou lá de gaiato. Eu pensei assim, eu vou lá de gaiato. Tinha gente mais velha que eu, da Trini lá, né? Nem vou falar o nome dos palmeirenses, mas assim,
Mas assim, um monte de gente, tinha até uma clássica com a gente. A clássica foi adorar o Senhor lá com a gente, né? E foi um culto jovem mesmo. O pregador era um seminarista jovem, ele falou, trouxe uma pregação muito boa, uma pregação jovem, uma igreja da parede preta com luz LED, né, telão, né, e foi muito legal. Mas sabe, pessoal, como você vai alcançar o jovem se você não entra no mundo dele? Como que você vai alcançar a criança se você não entra no mundo dela? E aí o que Paulo está falando aqui é mais ou menos isso. Você está se esforçando para alcançar as pessoas? Ou você está esperando as pessoas virem até você para ser igual a você? Você entende que muitas vezes nós cristãos, a gente fica sentado na igreja, esperando as pessoas chegar para elas ficarem igual a gente. E sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nós precisamos fazer a nossa parte. Semana passada eu falei sobre a lei da responsabilidade, certo? É nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ir atrás das pessoas. Nós precisamos participar da vida das pessoas, para que nós possamos trazer essas pessoas para Cristo. Claro que você não pode se corromper, você entende? Você não pode se corromper. De agora em dia eu vou para as baladas, porque o meu pastor falou para eu ir para as baladas, porque lá eu vou trazer as pessoas para Jesus. Não, você vai cair no pecado e você vai ficar por lá mesmo, então toma cuidado. Não é assim que faz, você entende? Você vai para um lugar, você sabe que você vai cair no pecado naquele lugar, toma muito cuidado para ir, ou vai com alguém. Você entende o que eu estou falando? Mas Paulo, olha só, ele tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. A gente sabe que não vai salvar todos, mas você está se esforçando em trazer as pessoas para Jesus? E isso é a ideia das tribos. Será que a gente está entrando nas tribos diferente da nossa, para a gente alcançar as pessoas? Sabe, pessoal, eu sou... E às vezes nós crentes, a gente só anda com crente. Você já percebeu? Você crente, você só anda com crente. Você só faz programa de crente. E aí você não faz nem outro programa, só de crente. Pergunto para você, como que você vai transformar alguém em sal dentro do saleiro? Todo mundo já é sal. Você tem que ir para um lugar onde não tem sal, para você ser o sal e para você salgar aquelas pessoas e trazer para Jesus, né? Então eu gosto de fazer isso no meu clube, né? Eu sou pastor, vivo o dia inteiro com crente, acordo 6 da manhã com os crentes, 60 crentes na minha frente, todo mundo lá querendo ouvir a palavra de Deus, né? Moro com minhas filhas crentes, com minha esposa crente, todo mundo é crente, saio com crente. Mas quando eu vou no clube é engraçado, porque lá parece o meu campo missionário, parece o lugar onde eu posso trazer alguém para entender o Evangelho. E lá no meu clube, né, é muito interessante. Quando eu jogo tênis com algumas pessoas, é até engraçado. Os caras falam palavrão direto. Quando eu jogo comigo, não fala palavrão. Até um outro falou, sua boca tá limpa? O que aconteceu? Cara, quando eu jogo com o Joel, eu não consigo falar palavrão. Já é um testemunho, você entende? As pessoas entendem e veem Jesus em você, e a hora que você fala de Jesus, as pessoas ouvem. A gente tem muitos evangelistas nessa igreja. Talvez você tenha vindo para essa igreja por causa de um evangelista da nossa igreja. É uma pessoa que traz gente para cá, traz gente do seu trabalho, traz gente da sua família, né? Então, a gente precisa aprender com esses evangelistas. Por quê? Porque a igreja, ela existe uma diversidade, existem diferenças nas igrejas. Talvez você fale assim, tem uma igreja que é uma igreja chinesa, uma igreja taiwanesa, uma igreja cantonesa, sei lá, não tem problema, porque são tribos que estão sendo alcançadas, né? Como aqui na nossa igreja, a gente não vai trabalhar com essa bandeira, a nossa bandeira é reino de Deus, todo mundo aqui é bem-vindo, a gente vai pregar para todo mundo, e você é muito bem-vindo nesse lugar, seja família com a gente, seja família com a gente. Quando a igreja começou em Jerusalém,
depois do Pentecostes, a igreja começou em Jerusalém, o que aconteceu é que essa igreja começou a ser perseguida. Mas a igreja de Jerusalém só pregava para judeu. Eles não pregavam para gentios. Muita da consciência do Velho Testamento era que só os judeus eram povo de Deus e que os gentios não eram povo de Deus. E aí, nessa perseguição, depois da morte de Estevão, surgiu uma outra igreja, a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela é uma igreja perseguida. Ela surgiu por conta de pessoas que fugiram da perseguição. Então esse primeiro parágrafo aqui fala sobre a igreja de Jerusalém. Olha só, enquanto os discípulos haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria, pregaram a palavra somente aos judeus. Então no começo, esse grupo de discípulos só pregavam para os judeus. Mas olha só, o segundo parágrafo. Contudo, alguns dos discípulos que foram para Chipre e Cirene até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram no Senhor. Quando a gente estuda a Bíblia, e a gente vê essa diferença entre judeu e gentil, a gente acha que a porcentagem é 50-50, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual que é a porcentagem? 2% de judeu para 98% de gentil. Gentil é o mundo inteiro. O mundo inteiro é gentil. E os caras só estavam pregando para aqueles 2%. Você entende, pessoal, que às vezes quando a gente fecha o nosso público-alvo, a gente acaba alcançando menos gente. Mas se você abre, você alcança muitas pessoas. E aí, esses discípulos que estavam indo para a igreja de Antioquia, eles estavam abrindo a visão para alcançar todas as pessoas, né? Então, existem diversas igrejas, diferentes igrejas, procure a sua, olhe para essas características, né? Principalmente essas 4 que eu falei. A igreja precisa ser una, ela precisa ser santa, ela precisa ser universal, ela precisa ser apostólica, são características importantes. Mas agora eu queria trazer uma outra pergunta, e é para fechar a minha pregação. O que torna uma igreja saudável? Nós já falamos que uma igreja, no mínimo, ela tem que ter essas características que eu falei, as 4 características. Mas o que torna uma igreja saudável? E aí eu vou trazer para vocês 5 características, eu vou tentar ser rápido aqui para não me demorar muito, mas eu quero trazer as características de uma igreja saudável. São 5 características. Quais são elas? É a igreja que glorifica a Deus, a igreja que tem adoração e devoção, a igreja que tem ensino e prática da palavra de Deus, a igreja que tem corações aquecidos e a igreja que alcança as pessoas. Então, eu quero falar sobre essas 4 características, que são características que eu quero que tenha nessa igreja, e que são características que, se você estiver procurando uma igreja, você precisa encontrar essas características naquela igreja, para que você se sinta bem. Porque eu estou falando de estilos, né? Tem igrejas, talvez você veio aqui, você gostou daqui, você encontra todas essas características, mas não é o seu estilo. E não tem problema, porque povos, tribos, línguas e nações. Talvez a gente não fale a sua língua. Talvez o jeito que a gente fala aqui é um jeito muito jovem. Talvez você não se sinta tão bem. Então, eu quero que você entenda essas características de uma igreja saudável, a que glorifica a Deus, que tem adoração e devoção, que tem ensino e prática, corações aquecidos e alcança as pessoas. Primeira característica de uma igreja saudável, que eu entendo, é uma igreja que glorifica a Deus. O que significa a igreja que glorifica a Deus? Será que é porque as pessoas gritam glória a Deus aqui? Talvez não só isso, né? Isso é muito vago, né? A gente tem um irmãozinho aqui que trabalha no Q-Square, que sempre está com a gente, e ele dava cada susto no pessoal lá atrás, porque ele vem da igreja que dá uns berros, e aí ele ficava lá, glória a Deus, aleluia, né? E é muito legal estar com ele junto, né? Amo muito ele, né? E aí você tem essa igreja, essas pessoas que gritam glória a Deus, mas não é só porque você grita glória a Deus que a sua igreja está glorificando a Deus.
O que eu estou falando sobre uma igreja que glorifica a Deus é uma igreja que é centrada em Deus, que é cristocêntrica. Tudo que a gente faz aponta para Deus. O ministério infantil aponta para Deus. O ministério de louvor aponta para Deus. O cafezinho aponta para Deus. As finanças apontam para Deus. As missões apontam para Deus. Tudo que a gente faz olhando para Ele, centralizado nele. Então lá em Romanos capítulo 11, 33 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E essa última frase eu quero que vocês entendam, porque essa é uma igreja que glorifica a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A igreja precisa fazer, tudo o que a gente faz aqui é porque ele começou em nós. Tudo o que a gente faz aqui é porque ele opera através de nós. Tudo o que a gente faz aqui é para honrar e glorificar o nome dele. Tudo que nós fazemos glorifica a Deus. Se você está procurando uma igreja, procure uma igreja que tudo que a igreja faz glorifica a Deus e não uma pessoa. Eu vou dizer para vocês, é possível você ver uma igreja, um movimento que glorifica uma pessoa. Eu já tive em movimentos onde uma pessoa era o centro de todo o movimento e tudo rodava para ele, para que ele crescesse, para que ele ficasse forte, para que ele fosse visto pelas pessoas. Existem ministérios onde a glória não está sendo, o centro não está sendo Deus, o centro está sendo um pastor forte. Uma igreja pode ter um pastor forte? Pode. Pode ter um bom pregador? Pode. Pode ter um pastor forte que alcança as nações, que prega em todos os lugares? Pode. Só que ele não pode ser adorado. E aí eu vou dizer uma coisa um pouco para os orientais. Porque quando, há um tempo atrás, que eu estava orando para ser missionário no Japão, eu li um livro que falava sobre a antropologia dos japoneses. E sabe uma característica dos orientais? É sempre encontrar alguém para venerar. Isso é característica dos orientais. Eles procuram alguém para venerar. E aí, entre os japoneses, existia uma categoria de pessoas chamada os kamikazes. Sabe quem eram os kamikazes? Eram pessoas que se matavam por um imperador. Existem culturas e filosofias que procuram alguém para ser endeusado, para se tornar um ídolo. E é um medo que nós temos, porque nós temos muitos orientais aqui, então a gente precisa tomar esse cuidado. Cuidado para não venerar uma pessoa. Deus me livre, não tenha isso aqui nessa igreja. Pode ter um líder forte? Pode, mas não venere uma pessoa. Uma igreja saudável também, ela tem adoração e devoção. Quando a gente fala em adoração, lá em João capítulo 4, a gente tem Jesus falando com a mulher samaritana e Jesus fala: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, o meu grupo de discipulado está entrando no módulo 1.3.2. E nesse módulo a gente está falando sobre oração e adoração. E a gente leu esse texto essa semana. O texto que fala adorar em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? O que é adorar em verdade? E aí eu penso que a igreja, ela precisa ter um estilo de vida de adoração.
Nossa adoração, pessoal, não é só cantar. Tá, pessoal? Desvincula um pouco adorar de cantar. Porque às vezes a gente sempre acha, acabou o momento de adoração. Não acabou, não. Você está adorando a Deus aí na sua cadeira. Você está adorando a Deus orando pelo teu irmão. Você tá adorando a Deus estando na igreja, você já está adorando a Deus. Então, é um estilo de vida, é uma postura do cristão. O cristão tem uma postura de adoração. Então, adorar é oferecer tudo que eu conheço de mim, mesmo em resposta a tudo que eu conheço de Deus. Adorar é parar de fazer qualquer outra coisa para entregar todo o meu pensamento, energia, paixão a uma só pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, Paulo fala: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. A nossa adoração não está só em cantar, não está só em tocar, a nossa adoração está em tudo que a gente faz, principalmente quando nós estamos servindo as pessoas. Servindo as pessoas. Como que você pode servir alguém? Ora por ela. Pergunta para ela: tem alguma coisa que eu possa orar por você essa semana? Sabe, pessoal, vou dar uma lição de casa para hoje para vocês. Não saia dessa igreja hoje sem perguntar para alguém: o que eu posso orar por você nessa semana? O legal é que eu tenho uns irmãozinhos aqui, né? Que eles sempre vêm no final do culto e falam: pastor, queria pedir uma oração. Acho bom legal. Não, queria pedir oração porque essa semana eu vou ter prova. Queria pedir para você orar. Claro que eu oro. Sabe, não saia da igreja hoje sem recolher um pedido de oração por alguém. Você vai servir essa pessoa como? Orando por ela. Isso é adorar a Deus. Servir as pessoas é adorar a Deus. Colossenses 3, 23 diz: o que vocês fizerem, qualquer coisa, façam de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor e não às pessoas. Mas sabe o que eu acho, pessoal? Eu acho que tem gente que fala não para Jesus. Tem gente que fala não. Quer servir? Eu falo: não quero não. Não me sinto preparado. Mas se te chamaram, é porque essa pessoa acha que você está preparado. Vou dar um exemplo. A gente tem uma lista de pessoas que oram pela oferta. Pegou no coração de alguns aqui, né? Mas assim, quando você tem uma lista, nessa lista a gente vai colocando nomes. Aí a minha esposa, ela manda uma mensagem: oi, você pode orar pela oferta no domingo? Ah, não. Não, eu nem sei orar. Que vergonha, segurar no microfone. Subir aqui no palco, aquela luz. Não. Você está falando não para Jesus? Não vou te adorar, Jesus. Não vou te adorar. Mas, de uma certa forma, é isso que você está falando. Quando a gente chama você para servir, a gente está dando uma oportunidade para você adorar a Deus em espírito e em verdade. Terceira característica da igreja saudável é uma igreja que tem ensino e prática. Também não adianta só ensinar, porque daí, senão o seminário teológico ia ser uma igreja, certo? Não adianta só ensinar. Você precisa ensinar e você precisa viver na prática. Por isso que é importante a gente se reunir domingo. Porque, sabe, pessoal, às vezes a gente acha que você veio na igreja para aprender. Não, você veio aqui praticar o que você aprendeu. Por isso que você precisa chegar cedo, para você praticar o que você aprendeu. Ouvir as pessoas, orar pelas pessoas, cuidar das pessoas. E sabe, quando eu olho para a igreja, tem uma palavra em um texto em Atos que eu acho demais. Eu aprendi isso com o pastor Ricardo Agreste. Achei essa palavra, achei fantástica. Toda a igreja deveria ser essa palavra, areópago. Areópago. Sabe lá, quando você abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 17, 18 e 19, diz assim: Paulo está entrando em Atenas, onde tem um monte de filósofo, um monte de pensador, e eles falam de um lugar específico. Olha comigo. Alguns filósofos epicureus, estoicos, começaram a discutir com ele, e alguns perguntaram: o que está tentando dizer, tagarela?
Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Versículo 19: então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que ensino é esse que você está anunciando? Agora você precisa entender o que é o Areópago, tá, pessoal? O que é o Areópago? Veja bem, nessa região de Atenas você tinha muitos montes, e cada monte tinha um deus. Cada monte tinha um deus. Eles construíam o altar dos deuses deles em cima dos montes. É por isso que lá no Salmo 121, você lê o salmista falando assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, cada monte é um Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? Eles estão falando que em cada monte tem um Deus. Então, o Areópago era um lugar onde ficava entre os montes e a cidade. Então a cidade é aqui embaixo, o Areópago é no meio e em cima são os montes. Então o que era o Areópago? O Areópago era um lugar onde recebiam as revelações dos deuses, e aqui no Areópago os teólogos e os líderes transformavam a teoria em prática para jogar para a cidade e falar: galera, a revelação é essa, vamos fazer isso. Então o Areópago, ele é a intermediação entre a revelação de Deus e a prática da vida espiritual. Então, olha só que interessante, a igreja, ela não é só ensino, mas ela também é prática. A igreja é você sair do campo da revelação, tentar trazer a revelação para uma prática, e tentar fazer com que essa prática se torne real, visível e tangível para as pessoas aqui na cidade. Então, o que nossa igreja faz? Nossos líderes vão ler muito a palavra, para a gente receber as revelações. Por isso que a gente estuda teologia, para que a gente possa entender as revelações e transformar elas em prática. Pessoal, não adianta nada você sair daqui do culto e falar assim: aquela pregação foi maravilhosa, e não mudou a sua vida. Não adianta você elogiar a pregação, se a pregação não afetou a sua rotina, você entende? Olha só, lá em Tiago, a palavra de Deus diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, não adianta a gente ser somente ouvinte, mas a gente tem que ser praticante. Mas a igreja é o lugar onde você ouve as revelações e sai daqui com uma prática. Quem aqui já saiu da igreja com uma prática? Que saiu daqui e falou assim: não, agora eu vou mudar o jeito de viver, agora eu vou mudar o jeito de fazer as coisas. Se você vai na igreja e a igreja não te afeta em nada no seu dia a dia, para de ir nessa igreja. A igreja precisa afetar o nosso dia a dia, o nosso comportamento, o nosso pensamento. Penúltima coisa que eu quero falar para vocês da igreja saudável, é uma igreja que faz o nosso coração aquecer. Eu não sei aqui quem sente o coração aquecido quando vem aqui na Trine. Eu sinto. Quando eu venho aqui, eu sinto o coração aquecido. Primeira vez que eu ouvi essa palavra coração aquecido, foi naquela história de Emaús, quando os dois discípulos, tristes por causa da morte de Jesus, eles começam a ir até o lugar onde os outros discípulos estavam escondidos. E aí nesse caminho eles encontram com Jesus, mas Jesus não se revela para eles. Jesus é só um cara que está andando com eles. E Jesus conversa com eles. Mas nessa conversa, os caras sentem o coração aquecido. É legal quando você vai num lugar
e você sente o seu coração aquecido. Eu oro para que a Igreja Trini seja um lugar de corações aquecidos. E é legal que um coração aquecido aquece o outro coração. Lá em Emaús, então, ele diz assim: perguntaram-se uns aos outros, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E eu oro por uma igreja quente, né? Não com ar-condicionado, por favor, né? Mas assim, uma igreja crente de coração, né? Que incendeia por Jesus, que queima por Jesus. Né? A gente cantou uma música, entra na casa, né? A gente cantou essa música, aí tem uma hora que ele começa a falar, vem nos incendiar. Eu falei, meu Deus, não faz isso não. Não tem extintor para todo mundo. Não, mas esse queimar é o Espírito Santo em nós. Então, o que seria uma igreja quente? Eu coloquei aqui uma ideia. A igreja quente é uma comunidade vibrante, fervorosa, intensamente dedicada à adoração e à evangelização. Ela se baseia na ideia bíblica do fogo, representando a presença, a purificação e o poder do Espírito Santo. Né? Eu oro por uma igreja quente para cada um de nós. E a última característica da igreja saudável é uma igreja que alcança as pessoas. E o que é alcançar as pessoas? É evangelismo. Evangelismo é aquilo que a gente faz para tentar trazer a pessoa para perto de Jesus. Hoje de manhã, às 6 da manhã, nós fizemos uma devocional que a gente viu 4 amigos levando um amigo deles para frente de Jesus. Aí a casa estava muito cheia, eles subiram pelo teto, abriram um buraco no teto e desceram um amigo dele na frente de Jesus. Isso é evangelismo. Evangelismo é falar daquilo que você mais gosta. Evangelismo é você falar do que você já experimentou e é algo que você ama. Eu sempre dou esse exemplo, vou dar de novo, né? Aliás, no meu aniversário eu ganhei 7 caixas de Krispy Kreme por causa desse exemplo, né? Eu sempre falo, o que é evangelismo? Pensa que você está explicando o que é uma rosquinha. A rosquinha é um docinho assim, ó, caramelizado de açúcar, leve. Quando você morde, ele derrete na sua boca. Com café, então, melhor ainda. Aí, quando você conta isso, o que acontece com as pessoas? Eu quero! Isso é evangelismo. Evangelismo é você falar de uma coisa que você experimentou, que você gostou muito. E quando você fala dessa coisa, a outra pessoa fala, eu quero Jesus, eu quero. Agora, se você fala assim, ai, minha igreja é muito chata, tem que acordar cedo, tem um louvor que eu não entendo nenhuma letra, aí eu chego lá e está tão quente porque o ar não funciona. Aqui também não funciona, mas assim, tem ventilador. E aí, tudo que você fala de Jesus é ruim. Tudo que você fala de Jesus é pesado, é chato. Você entende? Eu entendo que uma igreja que evangeliza é uma igreja que mostra para você como é bom andar com Jesus. Como é bom andar com Jesus. E quando você começa a falar de Jesus, começa a falar quão gostoso é Jesus. Sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu lá em Atos. Os que aceitavam a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Imagina, pessoal, você sai pregando aqui na Rua Prates, né? Vamos até a José Paulino, que é mais cheia quando está vendendo roupa, né? Começa a pregar Jesus e domingo entra 3.000 pessoas aqui na igreja. E no final do capítulo 2 a gente vê os discípulos experimentando isso. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Queridos, eu quero ser uma igreja saudável. Você quer? Eu quero ser uma igreja saudável. Vamos buscar essa igreja saudável. A igreja saudável é a igreja que glorifica a Deus. É a igreja que tem adoração e devoção. É a igreja que tem ensino e prática da palavra. É a igreja que tem corações aquecidos. E é a igreja que alcança as pessoas. Que isso seja uma busca para nós. Nós ainda não somos perfeitos, não chegamos lá ainda, mas eu quero chegar. Você quer chegar comigo? Então fica em pé, vamos orar e vamos
clamar ao Senhor e falar: Deus, nós queremos ser essa igreja, nós queremos ser uma igreja saudável, né? Nós vamos falar muito sobre a igreja saudável nessas pregações, nas curas, nas restaurações de Deus, porque tudo isso tem a ver com a nossa cura e a nossa libertação também, né? Então que nós possamos buscar isso nas nossas vidas. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um domingo que nós podemos nos reunir, mais um domingo que nós podemos estar em comunhão com os nossos irmãos, podemos estar com os nossos corações aquecidos. Obrigado, Pai, porque essa aqui é uma casa que te convida para entrar, que o Senhor é o centro. A nossa igreja glorifica o Senhor, tudo que nós fazemos aponta para Ti, Deus, aponta para o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que move os nossos corações para adoração, para devoção, para nos dedicarmos a Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor coloca em nós esse motivo e essa força para Te adorar e para Te glorificar. Obrigado, Deus, porque o Senhor aquece nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos motiva para alcançar as pessoas. Obrigado porque o Senhor nos ensina e nos ensina a viver na prática. E que nós possamos viver essas qualidades dentro da igreja saudável. Ensina-nos, move-nos. Que isso não seja só a prática da liderança dessa igreja, mas que cada pessoa que é membro dessa igreja tenha essa visão e tenha esse objetivo de nos tornarmos uma igreja saudável para a honra e glória do Teu santo nome. Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.